Versículo de número 10, ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja bem, aqui o Senhor está dando a eles um motivo bem diferente daquele que nós vimos na igreja, por exemplo, de Sardes. A igreja de Sardes, o Senhor faz uma crítica ao comportamento relaxado daqueles irmãos, a forma negligente como eles estavam vivendo a sua fé, a sua falta de zelo, a sua falta de boa vontade para servir ao Senhor. E ele vai dizer assim: olha, lembrem-se, pois, capítulo 3, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Ali o Senhor Jesus faz uma ameaça de vir contra aquela igreja. Essa vinda aqui não é a vinda da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Era uma vinda para castigo. Era alguma situação que o Senhor haveria de criar para castigar aquela igreja, para corrigir, caso aquela igreja não se arrependesse e não aprendesse a valorizar aquilo que ela tinha recebido. Ela recebeu o quê? Ela recebeu o Evangelho. Ela recebeu a palavra de Deus. Ela recebeu Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, mas aquela igreja não estava sabendo valorizar. Então Jesus faz uma advertência, dando a eles a oportunidade de arrependimento, chamando eles para guardarem o que eles tinham recebido e dizendo que se eles não vigiassem, se eles não se corrigissem, o Senhor viria como um ladrão, viria de surpresa. Meus irmãos, nós às vezes não atentamos para essas coisas, mas muitas vezes certas coisas nos pegam de surpresa. Às vezes os castigos de Deus, a correção do Senhor, que pode vir individualmente para um crente, para uma pessoa que está sendo descuidada com a sua fé, ou pode vir para uma igreja inteira, como era o caso da ameaça em Sardes, ou para uma nação. E nós não nos damos conta de que certas situações que às vezes passamos, estamos vivenciando por causa da correção do Senhor. Mas quando nós chegamos em Filadélfia, nós percebemos uma coisa diferente. Deus diz que estava para vir uma grande provação, um grande sofrimento sobre o mundo todo. E que aquele sofrimento viria para provar os que habitam sobre a terra. Mas aquela igreja, que era uma igreja santa, que era uma igreja fiel, que era uma igreja zelosa, ela seria poupada. Vou ler de novo o versículo, Apocalipse 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então ele explica por que ele estava guardando aquela igreja. Porque a igreja guardou a palavra da sua perseverança. Esse era o motivo de que o Senhor também ia guardar aquela igreja de uma provação que ia vir sobre a terra. Você já parou para pensar nessa realidade? A provação, a tribulação, a angústia, o sofrimento ia vir sobre a terra toda. Então, aquela igreja ia estar cercada de pessoas na sua sociedade, nas cidades vizinhas, que iam estar passando essa provação, mas aquela igreja ia ser preservada. Você sabe do que eu me lembrei quando eu li esse versículo? Nós estamos vivendo um momento da pandemia que está sendo uma provação para os que habitam sobre toda a terra. Nós vemos diariamente os noticiários nas TVs de que essa pandemia esteve presente em todas as nações. Nações fortes economicamente,
foram abaladas pelo poder desse vírus. Nações com um sistema de saúde avançado, nações com muita tecnologia, mas todas foram pegas de surpresa, grandes e pequenas, e tiveram que baixar sua cabeça e reconhecer a sua fraqueza diante do coronavírus que tem se espalhado pelo mundo. E muitas angústias se espalharam em muitas famílias pela terra. Quantas pessoas perderam seus membros, entes queridos? Quantos que não perderam a vida, mas ficaram com sequelas? E a angústia de terem de tratar a doença. E meus irmãos, aqui em nossa igreja, graças a Deus, o Senhor nos tem guardado, a nós e os nossos familiares. No meio dessa angústia toda, nós passamos até aqui, nós podemos dizer que nenhum dos nossos irmãos e irmãs, nenhum dos membros, nenhum dos congregados, nenhum dos visitantes da igreja, e nem ninguém das suas famílias, foi nem sequer suspeito de coronavírus. Isso acontece por quê? Porque o Senhor, Ele tem guardado as nossas vidas. Nós tivemos vários casos em nossa cidade, nós tivemos casos de mortes nas cidades vizinhas, né? Como Catolé, como Alexandria, como Brejo dos Santos. E nós estamos hoje aqui em Bom Sucesso. Houve vários casos de pessoas que tiveram a doença, se curaram, graças a Deus. E nós, com certeza, convivemos com pessoas onde estavam lugares, né? Alguns momentos onde nós passamos, onde o vírus estava. Mas o Senhor, Ele nos preservou por causa da sua misericórdia.